Bom, e agora a gente volta para Brasília, são 10 horas e 51 minutos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou à cúpula e de líderes do Congresso que o pacote fiscal em gestação vai prever quanto de economia. Quem conta para a gente é a Janaína Camelo, de Brasília. Conta, Janaína. Pois é, Paula, olha só, segundo os cálculos do governo, o governo prevê aí essa economia com um pacote fiscal entre 25 bilhões de reais e 30 bilhões de reais, isso só para 2025. Para 2026, o governo está prevendo uma economia de 40 bilhões de reais. Essas informações, elas foram reveladas com exclusividade pelo jornal O Globo. Diz que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já apresentou essa proposta para a cúpula do Congresso, como você disse, para os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e que chegou a esse resultado com reajuste do salário mínimo, porque a ideia do governo é chegar a esse valor de economia aí com a seguinte ideia, limitando o ganho real ao intervalo de, no máximo, 2,5% e no mínimo de 0,6%, e de acordo também com o limite de crescimento que é permitido pelo novo arcabouço fiscal. O pacote também vai prever combate aos supersalários, regras mais rígidas para o acesso a benefícios sociais, como o Bolsa Família, o BPC, o benefício de participação continuada, que é dada ali de prestação continuada, que é concedida ali para idosos e para pessoas com deficiência que estão em situação mais vulnerável. A ideia do governo é apresentar esse pacote, Paula, na semana que vem, depois do G20, depois da vinda do presidente chinês Xi Jinping a Brasília também. E aí, oficialmente, isso deve ser anunciado na quinta-feira. A gente fica aguardando, então, mais detalhes com Janaína Camelo, falando diretamente de Brasília. Até mais, Janaína. Bom, depois do atentado em Brasília, crescem as reações contrárias, proposta de anistia, a gente vai falar sobre isso também, mas, Acácio, diante de todo esse cenário que a gente tem mostrado, do corte de gastos, a gente vem falando também, porque a pauta parece se misturar. De um lado, a gente vê a questão da anistia tomando força, sobre esse projeto realmente ir por água abaixo, para que a aprovação não siga adiante, para que a discussão, aliás, não siga adiante. E do outro, essas narrativas envolvendo o corte de gastos parece que perde um pouco de força, porque a gente tem atentado na sede dos três poderes, mais especificamente no STF, aí com isso a anistia, o projeto indo realmente praticamente para a cova, com perdão da expressão, e agora a questão que realmente importa, que é a economia, não vai adiante, Apesar da tragédia, o que aconteceu em Brasília essa semana veio a calhar para o governo. A discussão dos 6x1 também veio a calhar para o governo e agora essa discussão sobre o PL da anistia mais uma vez contribui com o governo. E por quê? Enquanto as pessoas estão preocupadas com estas três pautas, o corte de gastos que é tão necessário para o fortalecimento, aliás, que é necessário para a estabilização da nossa economia, não é nem fortalecimento nesse momento, não tem acontecido. Então o governo vai surfando essa onda e espera que todas essas pautas acabem para que aí sim a gente volte a falar de corte de gastos.